Uma saudação amiga para você, colega da classe contábil, para você, amigo das ciências gerenciais em geral, ciências administrativas, econômicas, e para você também que é ouvinte do canal, que é telespectador dos nossos trabalhos aqui. E eu queria fazer um comentário muito breve agora. Já estamos num pleito eleitoral do Conselho de Contabilidade e explicar a importância, não apenas do Conselho, mas também a importância das eleições para escolha ou troca dos membros que estão à frente dos conselhos regionais. Nós estamos no Estado Democrático de Direito, o qual o giro do poder é um princípio básico na Constituição Federal, nos seus primeiros artigos, fala muito bem que o pluralismo político é um esquema ou um princípio o qual nós devemos manter, respeitar e praticar a escolha livre dos seus candidatos. Pois bem, meus queridos, eu tenho aqui em mãos o Código de Ética do Contabilista, você acessa ele também pela internet. E é interessante que o Código de Ética, ele fala muito bem do decreto 9295 de 46, o qual trata da existência dos conselhos, né, por outros esquemas de lei do Estado Federal, mas também, acima de tudo, ele fala da questão do Conselho Regional e Federal. Conselho Federal, artigo 4º. Conselho Federal de Contabilidade será constituído por 9 membros brasileiros com habilitação profissional legalmente adquirida e obedecerá à seguinte composição. Aí fala lá um dos membros do Conselho Federal, fala da Assembleia, composta por 2 contadores e um técnico. Agora fala também no artigo 2º dos membros do Conselho, que serão eleitos por reunião convocada, do colégio eleitoral, por meio de eleições, e também da estrutura de divisão da forma eleitoral, a qual nós temos 2 terços e 1 terço, né? Então você tem, por exemplo, a cada 2 anos você tem uma eleição de 1 terço e a 2 anos alternados a eleição de 2 terços do conselho. Então isso é uma questão legal, ou seja, é um direito nosso podermos votar, escolher os nossos candidatos no Conselho de Contabilidade, especialmente nos conselhos regionais. Então, a cada 2 anos você tem ou a eleição de 1 terço ou a eleição de 2 terços. Agora nós temos a eleição de 2 terços, que é uma eleição que elege a maioria, né? E é livre, a pessoa pode fazer a sua chapa, compor a sua, a sua equipe de governo e colocar o seu nome à disposição da classe, né? O tribunal, que é o conselho, tem uma função imprescindível para a classe. Ele pode, por exemplo, fazer julgamentos éticos de colegas, pode também desenvolver a parte profissional por meio de cursos de conhecimento, de simpósios, de seminário. Tem a parte de registro, que é fundamental para a classe. Tem a parte também ligada à questão administrativa geral, aos balanços. Então, o conselho é o tribunal dos contadores, é a casa dos contadores, a casa dos contabilistas, a qual nós podemos pedir coisas de nosso direito, como serviços, protocolos, documentos, consultas. E nós também podemos contar sempre com a proteção da profissão, porque o conselho também vai olhar a questão ética, vai olhar as denúncias contra alguns contabilistas que oferecem risco à sociedade. E, infelizmente, nós sabemos que no mundo que nós vivemos, pela questão de fraude, de corrupção, de má conduta, tem que ter um órgão regulador. E, nesse caso, o Conselho, ele se apresenta e aparece e foi designado pela lei e pelo Estado brasileiro para proteger o cidadão de bem, para defender a classe e, acima de tudo, defender o colega contador
de qualquer efeito danoso que pode vir de terceiros, pode vir também de algumas instituições que podem tentar denegrir a classe e assim por diante. Então, gente, não só pela questão do direito do Estado democrático, como também pela questão legal de giro de poder, fora os princípios da República, nós podemos afirmar que é fundamental ao contador proceder ao direito do seu voto. Então, você no seu município, a votação online, você muda a sua senha, você recebe o e-mail, faça o seu direito, exerça o seu direito de escolher, de manter, de trocar, de eleger quem você quiser. O voto é livre, o voto é secreto, né? E a eleição é necessária não só para o cumprimento legal, mas para manter o nosso Estado democrático, que exige a alteração do poder, o giro de poder, num período específico. No nosso caso, é cada 2 anos, né? Então, faça a sua escolha e cumpra esse dever ético profissional que é a eleição ou a votação da sua chapa de predileção. Um abraço para você e vamos fortalecer a classe também, exercendo o nosso voto. Você quer uma classe forte, uma classe unida, temos que exercer, temos que cobrar dos que estão à frente e temos também que pedir aquilo que for necessário para o desenvolvimento da nossa querida Ciências Contábeis. Um abraço para vocês e até a próxima, se Deus quiser.